Olá, bom dia. 11 horas e 26 minutos. A gente traz agora as principais informações sobre o coronavírus. A Secretaria de Saúde confirmou o terceiro caso da doença. É uma mulher de 37 anos que viajou para o Canadá, voltou para o Brasil no dia 29 do mês passado e começou a sentir os sintomas no dia 4 de março. Ela está em isolamento domiciliar e passa bem. Outros 91 casos estão sendo investigados. Vamos ver como está a situação da doença na nossa região. A gente preparou algumas informações para vocês. Na região metropolitana de Campinas, composta por 20 cidades, os casos seguem aumentando. Até o momento, são 193 casos suspeitos. As cidades que apresentam registros são Americana, 1, Arthur Nogueira, 2, Campinas, 91, Hortolândia, 15, Indaiatuba, 32, Itatiba, 1, Montemor, 1, Paulínia, 6, Sumaré, 15, Valinhos, 22, Vinhedo, 7. Campinas é a única cidade que registrou a confirmação de 3 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Medidas estão sendo adotadas para conter o avanço do coronavírus. Alguns shoppings daqui da nossa região reduziram o horário de atendimento. O repórter André Aranha tem as informações. Pois é, a Prefeitura de Campinas anunciou uma série de medidas que serão adotadas pela população, entre elas a alteração no funcionamento dos shoppings aqui na cidade, justamente para evitar que o coronavírus atinja mais pessoas aqui em Campinas. Eu estou aqui com o advogado Dr. Gustavo Maggioni para falar justamente a respeito desta situação. Ele que é o presidente da Comissão de Shopping Center da OAB. São medidas necessárias, né, doutor? Medidas drásticas, mas necessárias, né? Vão afetar aí o comércio da cidade, vão afetar os empregos gerados na cidade pelo comércio aí dentro dos shopping centers, mas a gente entende que é um momento aí de conscientização da população e que infelizmente são medidas que são necessárias de caráter de urgência. Bom, os shoppings vão funcionar exatamente que horário? Os shoppings têm adotado a medida de usar do meio-dia às 20 horas, todos os dias da semana, justamente para evitar aglomeração de pessoas dentro dos empreendimentos e também na entrada e saída dos funcionários, mudando o horário que eles vão tomar seus coletivos ou os transportes por aplicativos para ir para casa. Isso deve demorar aproximadamente quanto tempo? A gente entende que essa medida foi tomada agora sem uma data específica para acabar, mas por volta de 3 meses a gente entende que será necessária essa adoção de medidas. Vão ter demissões de funcionários nos shoppings? Inevitavelmente, com a queda de faturamento, dificilmente os lojistas terão condições aí de manter seus quadros de funcionários. Então a gente entende que demissões vão ocorrer, as entidades de classe estão tentando, aí, junto com os sindicatos, promover aí alguma mudança na legislação em caráter de urgência para evitar essas demissões, mas é uma medida aí que não tem como segurar. Como fica a questão contratual dos donos das lojas nos shoppings aqui em Campinas? A gente entende que hoje nós estamos diante de um caso fortuito, ou seja, é uma coisa inevitável e imprevisível, né? Os contratos continuam em vigência, mas a gente entende que devem ser renegociados os valores de aluguéis até para a continuidade das operações e não fechamento prematuro delas. Donos de lojas e funcionários também já procuraram os advogados? Já notamos aí uma procura enorme dos lojistas, tanto dentro dos shoppings como fora dos shoppings, questionando os contratos, questionando como fazer pagamentos, a questão também do pagamento de impostos e essa questão da demissão dos funcionários já está sendo aventada aí pelos empreendedores da cidade. Muita gente perguntando como fica a questão dos cinemas e dos restaurantes nos shoppings. Por enquanto, os cinemas têm uma orientação do prefeito para fechamento, ou seja, os cinemas não devem mais funcionar, tanto os teatros como as casas de shows. Por enquanto, os bares e restaurantes continuam abertos na cidade, não existe nenhuma ordem de fechamento. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes já vem recomendando a adoção de uma série de medidas para garantir a segurança dos clientes, como espaçamento entre as mesas e cadeiras, né? A não aglomeração de pessoas, redução na capacidade de atendimento desses restaurantes. A gente entende que com a adoção dessas medidas continua sendo seguro frequentar aí os restaurantes na cidade de Campinas. Muito obrigado pelas informações. Obrigado.
Então tá bom, conversamos com o Gustavo, que é advogado. Essas medidas são importantes, são necessárias para que não aconteça aglomeração nos shoppings e também nos transportes públicos das pessoas que pegam ônibus e se dirigem aos shoppings aqui da cidade de Campinas. André Aranha, para a TV Câmara Campinas. Isso mesmo, né, André? São medidas importantes para a gente se proteger também e não ser atingido pelo coronavírus. Além de não frequentar lugares cheios de pessoas, lugares fechados, é importante reforçar as condições de higiene. Lavar sempre a mão com água e sabão de forma correta e, na falta de água e sabão, usar o álcool em gel a 70%. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Ao meio-dia, você tem um novo encontro, desta vez com o apresentador Gabriel Castro, no Câmara Notícia. Até lá!